Você tem um tempo? Eu não tenho tempo. E já faz tempo. O tempo cura, só o tempo. Bons tempos aqueles. Eu queria parar o tempo. Ah, dá um tempo, vai. É perda de tempo. Tô correndo contra o tempo. E não vai dar tempo. Aquele tempo. No tempo certo, tempo é dinheiro. Se der tempo, que tempos são esses, não é? Ah, é só pra passar o tempo. Vai sim que dá tempo. Ó, não desperdiça meu tempo. Hoje eu tô com tempo. Eu queria tanto ter mais tempo. Nossa, você me fez perder o meu tempo. Nossa, o tempo não passa. E se eu não tiver mais tempo? Uau, o tempo passou tão rápido. Ah, se eu tivesse só mais um tempo com aquela pessoa. Por que eu não passei mais tempo com ela, hein? Bom, a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo com Salomão é sobre o tempo, à luz de Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Esse é o nosso A Vida Além do Sol, meditações em Eclesiastes. Fique aí, dá uma curtida também, compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus. Um abraço e vamos lá! Não sei se você já assistiu o filme O Preço do Amanhã. Nesse filme, o tempo se tornou uma moeda. Todos recebem uma quantidade de tempo em que vão viver. O tempo fica o tempo todo ali, o tempo todo no relógio. E eles ficam ali vendo como que numa contagem regressiva, quanto tempo eles ainda têm. E é algo desesperador, vale a pena ver o filme. Eles olhando ali o tempo que eles têm, regredindo. E aqueles que têm mais dinheiro, que têm mais poder, conseguem mais tempo. E há uma briga no filme por controlar isso, por ter acesso a mais tempo. Quem tem mais tempo se torna dono, além de uma vida eterna, supostamente eterna, também de grandes fortunas. Mas o tempo é algo extremamente precioso. Todo dia nós recebemos a mesma quantidade de tempo, milhares aí de segundos, né? Todos os dias, pelo menos em teoria, se nada acontecer no decorrer do caminho. E o que nós temos feito com o nosso tempo? Tempo é um assunto muito interessante, ainda mais hoje em dia, em que todos nós aí estamos correndo contra o tempo. Muitas vezes 24 horas não são suficientes. E também nós percebemos aí que a nossa vida dura tão pouco tempo, não dá tempo de nós fazermos todas as coisas. Então vamos falar um pouco hoje sobre o tempo à luz de Eclesiastes. Vamos ver o que Salomão tem a nos dizer sobre este assunto tão precioso. E eu espero que seja prático para a sua vida e que nós vivamos o tempo, como diz Paulo, remindo o tempo, salvando o tempo da futilidade do pecado, porque os dias são maus, e usando o nosso tempo numa perspectiva eterna e para a glória de Deus. A primeira coisa que nós percebemos nessa espécie de poema aí de Salomão sobre o tempo é que nós vivemos dentro do tempo, nós somos limitados pelo tempo. Há um início e há um fim para a nossa vida, e há um início e há um fim para as nossas atividades. Nada aqui numa perspectiva humana debaixo do sol é eterno. Nenhum prazer é eterno, mas também nenhuma dor é eterna. A nossa vida tem início, meio e fim. Há um dia para nós nascermos e há um dia também para nós morrermos. Tudo o que fazemos, tudo o que idealizamos tem um início, meio e fim. Começa com aquele desejo, com aquele sonho. Se conseguimos realizar, concretizamos, mas depois também aquilo passa. A nossa vida é passageira. Nós vivemos dentro do espaço e do tempo. Isso nós e o restante de toda a criação diferimos muito de Deus. Deus de fato é o único que é o único que tem autoexistência. Ele existe em si mesmo, ele é autossuficiente e ele é a própria eternidade. Não existe nada além de Deus que não dependa dele. Ele é o único que é, o único absoluto. A nossa existência depende de Deus. Como diz Paulo em Atos 17, nele nós nos movemos e existimos. Nós existimos e Deus é. A existência nossa depende de Deus. Nós só temos uma vida eterna porque Deus nos sustentará eternamente, mas jamais será por nós mesmos, de nós mesmos. O único eterno, autoexistente é Deus. Salomão diz aí nos versos 11 e 14, que nós não lemos, que Deus é quem criou o tempo e tem um propósito determinado no tempo que ele criou. Mas somente aquilo que Deus faz é que durará eternamente. Nós temos início, meio e fim, e as nossas obras também. Então essa sucessão de momentos
vivermos no espaço e no tempo demonstra como nós somos finitos, como nós somos limitados pelo tempo. Isso deveria nos levar a uma grande humildade diante de Deus e também de uns para com os outros. Nós não somos melhores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém, nem mais importantes do que ninguém. Todos nós somos limitados pelo tempo. Onde pode estar aí a nossa arrogância, o nosso orgulho e nos sentirmos melhores do que os outros? Ou de nos acharmos deuses ou autossuficientes que não precisamos de Deus? Em segundo lugar, Salomão nos ensina aí que há um tempo certo para todas as coisas. Tudo tem um início e um fim, e tudo acontece quando tem que acontecer. E há tempo para que tudo aconteça debaixo desse sol. Tudo acontece no momento exato em que tem que acontecer. E há tempo para fazermos várias coisas, para experimentarmos diversas coisas. Nada debaixo desse sol é eterno. E isso é bom quando nós falamos de sofrimento, pois nenhum sofrimento é eterno, nenhuma dor é eterna. É claro que há pessoas que passam por períodos muito maiores de sofrimento e às vezes sofrem até a vida inteira com uma doença, com um problema de relacionamento, com trauma, com as consequências de um crime e por aí vai. Mas tudo tem um início, um meio e um fim. Nada que é debaixo do sol é eterno. Isso é bom quando falamos de coisas ruins, mas às vezes pesa o nosso coração quando falamos de coisas boas, porque nós gostamos de perpetuar momentos, principalmente momentos alegres. Nós gostamos que esses momentos não terminem. São justamente estes momentos que duram tão pouco. Nós gostamos de eternizar através de fotos, selfies. Nós gostamos de registrar estes momentos porque nós gostaríamos de estar ali. Quantas vezes você já não quis parar o tempo naquele momento exato em que você estava com a pessoa certa, no lugar certo, acompanhado talvez de amigos, fazendo algo legal? Seu coração parece que estava ali preenchido, não faltava mais nada e a gente gostaria de congelar aquele momento. Mas também as alegrias têm um tempo de acontecer e também de terminar. A vida é feita desses momentos. Nisso constitui a nossa vida humana aqui debaixo do sol. Nada é eterno e há um tempo certo para todas as coisas. Olha aí, por exemplo, a nossa vida. Há um tempo para cada coisa na nossa vida. Não adianta a gente querer adiantar as coisas, não adianta a gente querer viver afobado, ansioso e nem cair no imediatismo, pois a vida é feita de fases e as coisas devem acontecer no momento certo. Pensando no ciclo normal da vida humana, há um tempo de você nascer, há um tempo de você ser criança, brincar, se desenvolver, estar ali com seus pais, com seus coleguinhas, brincar na rua, depois de estudar, depois você vai ter que passar aí pela adolescência, né, como dizem aí. Haverá o tempo de você amadurecer, de você estudar, se profissionalizar, trabalhar, casar, ter filhos, viajar, construir, empreender, alcançar objetivos e por fim virá a velhice, virão as doenças, as enfermidades, o cansaço e por fim a morte. Há um tempo certo para cada coisa. E nisto há alegria, mas há também tristezas e sofrimentos. E tudo isso, sejam coisas boas ou ruins, tem início, meio e fim. Em terceiro lugar, Salomão nos ensina que há propósito para tudo o que acontece no tempo. Tudo tem um propósito, um objetivo e há tempo para todo o propósito. E é extremamente precioso o que Salomão nos traz aqui, pois quando ele introduz propósito, ele tira de cena o acaso, o aspecto aleatório de que vivemos simplesmente em uma vida cíclica e sem sentido, uma repetição sem fim de coisas iguais que os homens sempre vivem e experimentam, mas sem chegar em lugar nenhum, ou que a vida não tenha sentido, seja apenas o aspecto material e nada no final das contas tenha sentido. Salomão introduz aqui um aspecto de propósito. E quando falamos em propósito, falamos em pessoalidade. Um aspecto pessoal, pois só tem propósito uma pessoa. Muitos consideram aí que se Deus existe ou não, talvez ele não exista, ou talvez não saibamos dizer, ou que no máximo exista aí uma força, uma divindade, uma energia cósmica, ou a mãe natureza, né? Mas tudo isso refere-se a uma divindade impessoal, apenas uma força fria que teria dado o start aí no mundo, mas não é alguém que tem um propósito
não é alguém que se revela e não é alguém que seja um ser pessoal. Mas quando falamos em propósito, só uma pessoa pode ter propósito. E tanto Deus tem propósito, é o que Salomão vai dizer no capítulo 3, 11 e 14, falando das obras de Deus, dos propósitos de Deus, das suas obras que muitas vezes são encobertas aos homens, mas que duram eternamente. E Deus ter colocado a eternidade no coração do homem. E nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, também refletimos isso a propósito em tudo que nós fazemos. Existe uma motivação, quer nós admitamos ou não, sempre é algo que nos motiva a fazer alguma coisa, a realizar alguma coisa. Todos os nossos desejos, ambições, nós sempre levantamos da cama com alguma motivação. Até aqueles que não querem levantar, que querem ficar no quarto, eles são motivados por algo na base do nosso coração, algo que às vezes conseguimos identificar e às vezes está no nosso subconsciente, são os fundamentos da nossa vida. Nem sempre nós agimos de acordo com os nossos fundamentos. Os nossos fundamentos verdadeiros influenciam a nossa maneira de viver, de ver o mundo, de reagir, de pensar, a maneira de nós nos sentirmos, e é a nossa vida prática que revela os nossos fundamentos. Muitas vezes nós professamos com a língua uma fé, a fé em alguma coisa, e todos nós temos fé, todos nós acreditamos em algo, todos nós temos uma cosmovisão, todos nós somos motivados por aquilo em que cremos, e a nossa vida prática que revela os nossos verdadeiros fundamentos. Não é aquilo que nós simplesmente falamos, mas é a maneira como nós principalmente reagimos diante das situações. Mas nós somos motivados, nós sempre queremos atingir um objetivo. E nesse mundo caído, por causa do pecado, sempre o homem terá a tendência de realizar as coisas de maneira pecaminosa, egoísta, tirando Deus de cena. E para ser pecaminoso não precisa de você fazer coisas horrorosas, extremamente imorais, pecaminosas, impuras. O simples fato de não fazermos para a glória de Deus, na dependência dele, adorando a ele, como diz Paulo em Romanos 1, que os homens, mesmo tendo a revelação de Deus na criação, mas o pecado cega o entendimento do homem e ele deixa de adorar a Deus, de glorificar a Deus e de render graças. O simples fato disso estar no nosso coração já constitui uma impiedade muito grande. Ou nós faremos as coisas motivados a glorificar a Deus, e aí está a nossa verdadeira alegria e a satisfação da nossa alma, ou nós faremos as coisas motivados pela nossa natureza pecaminosa. Mas sem motivação ninguém vive. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Mas em quarto lugar, Salomão nos ensina aí que a vida no tempo é feita de paradoxos, de extremos, coisas que nos levam de um lado ao outro, e nós tentamos nisso tudo entender a vida, e de fato nem sempre é algo fácil, pois num instante estamos passando por um momento de extrema alegria e de repente somos levados a uma situação de extrema tristeza. Salomão aí traz 14 pares destas relações, destes elementos que nós encontramos aí na vida. Observe aí no seu texto bíblico. Salomão fala que há tempo de nascer e de morrer, ou seja, nós temos início, meio e fim. Nós tivemos um início, mas a nossa vida é limitada. Um dia nós morreremos e as pessoas que amamos morrerão. Há tempo de plantar e arrancar, há tempo de nós lançarmos as sementes, investirmos, e há tempo também de arrancar, de colher ou simplesmente de desistir de algo. Há tempo de matar e curar. Isso pode se referir ao contexto de guerra ou talvez também de doenças, epidemias, pandemias como temos vivido. E há tempo também de cura, há tempo de curar, há tempo de restabelecer a saúde. Há tempo também de derribar e de edificar. Muitas vezes precisamos destruir algo, derribar algo para poder construir novamente, mas também há tempo de edificar. Ou quantas vezes precisamos derribar algo para poder depois ou quantas vezes precisamos derribar algo para poder edificar algo melhor. Há tempo também de chorar e de rir. Muitas vezes somos conduzidos a momentos de tristeza
e devemos chorar. Inclusive a Bíblia diz que devemos chorar com os que choram. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Muitas vezes nós nos encontramos aí cheios de alegria, de gozo, exultantes com boas notícias. Quando a nossa vida vai bem, estamos cercados de amigos, estamos cercados de prazeres, de boas coisas. Mas também há tempo de prantear, há tempo de chorar, há tempo de lamentar. Em sétimo lugar, Salomão também diz que há tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras. Nós sabemos, por exemplo, que na agricultura, muitas vezes temos que espalhar pedras, nós temos que tirar as pedras para poder plantarmos, mas também há tempo de ajuntar pedras, talvez para fazer muros, talvez para fazermos aí defesas contra os adversários ou construirmos alguma coisa. Há tempo também de abraçar e afastar-se de abraçar. Há tempo de reencontro, há tempo de estar juntos e há tempo também de despedidas que nos doem tanto. Salomão também diz, nono lugar, há tempo de buscar e há tempo de perder. Muitas vezes estamos correndo atrás, estamos alcançando, estamos buscando atingir objetivos e isso é maravilhoso, mas também a vida é feita de perdas. Há tempo de perder. E isso muitas vezes também dói e nós precisamos aprender a perder. Salomão também diz que há tempo de guardar e deitar fora. Há tempo de nós investirmos, há tempo de mantermos algo conosco que nos é importante, há tempo de investimento, mas também precisamos saber o tempo de abrir mão das coisas, tempo de perder, tempo de levar prejuízos. Há tempo de rasgar e de coser, ou seja, há tempo de construir coisas. Há tempo de nós costurarmos, de nós consertarmos, há tempo de fabricarmos coisas, produzirmos, mas também há tempo de rasgar. Precisamos entender também este tempo. Pode ser que Salomão esteja se referindo também a algo religioso, como por exemplo, o tempo em que eles rasgavam as vestes para chorar pelos seus pecados. 12. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de estar calado, creio que é extremamente difícil para nós. É mais fácil acharmos tempo para falar. Mas há tempo também para amar e tempo para aborrecer. E há tempo de guerra e tempo de paz. Nós percebemos aqui como a vida é feita de extremos. Nem tudo são flores. Aliás, há muitos espinhos nas flores que nos aparecem na vida. E nós precisamos entender isso para termos uma mente sadia, um emocional sadio e termos uma vida espiritual também sadia. Precisamos equilibrar as coisas e compreendermos a realidade da vida. Nós não podemos ser românticos de acharmos que vamos viver num conto de fadas onde todos são felizes para sempre aqui nessa vida, mas também não podemos cair num fatalismo e ficarmos aí amargurando a vida, vivendo como pessoas extremamente amarguradas, angustiadas, murmuradoras, contaminando os outros e dizendo: ó céus, ó vida, é isso mesmo, é tudo ruim, nada presta, a vida é uma desgraça e por aí vai. Nós precisamos ter equilíbrio, não podemos viver nem no extremo e nem no outro. Nós sabemos à luz da Bíblia que os males que existem no mundo, os sofrimentos, são em decorrência da queda do homem no pecado, quando o homem virou as costas para Deus numa ímpia rebeldia, numa ingratidão tremenda, numa idolatria de si mesmo. Ele ouviu a serpente e quis ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E em Gênesis 3,15 ali nós compreendemos que Deus vem e amaldiçoa a terra por causa do homem e nós experimentamos aí dos juízos de Deus. Mas mesmo ali em Gênesis 3,15 em diante, nós encontramos também a presença de graça e de misericórdia de Deus. Deus permite que o homem continue vivendo, Deus continua derramando graça e misericórdia, bênção sobre a humanidade e abençoando o mundo que é o palco da redenção, no qual virá Jesus Cristo. Então esta vida é misturada de sofrimento, de angústias, mas também de alegrias e de bênçãos derramadas da parte de Deus. A terra seria de difícil manejo, mas ela ainda continuaria dando frutos. A mulher daria à luz por meio de dores, mas daria à luz a seres humanos, ela conceberia a vida, o que é algo extraordinário, ainda mais sabendo que Jesus viria através de uma mulher. Mas já que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Deus é o Deus que transforma mal em bem, é o Deus de José, e é o Deus de Romanos capítulo 8, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É o Deus de Tiago capítulo 1, que usa as tribulações para moldar o nosso caráter, para sermos íntegros. Este Deus faz com que na vida dos seus filhos, estes males, na verdade, cooperem conjuntamente com todas as coisas, para sermos a imagem de Jesus Cristo, ou seja, para cumprirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida, que é nos salvar por completo, nos moldar à imagem de Jesus e nos preparar para a glória e sermos glorificados como Jesus foi e vivermos eternamente com Ele. Então nós precisamos enxergar a vida nessa perspectiva. E quando entendemos o que Salomão aqui está nos dizendo, de que a vida é feita de alegrias, de prazeres, e esses prazeres nos apontam para Deus, essas coisas maravilhosas que Deus nos permite experimentar, mas também esses extremos difíceis, o sofrimento, a angústia, a perda, a dor, tudo isso também tempera a nossa vida e faz com que tudo no final dê certo e coopere para o nosso bem. Não é que coopera para tudo ficar bem, segundo a nossa visão de bem, mas coopera para este bem que é o propósito de Deus para a nossa vida. Além disso, os sofrimentos nos lembram que o paraíso não é aqui. Imagina se não tivéssemos sofrimentos, dificilmente iríamos desejar o céu. Os sofrimentos nos lembram que nós aguardamos a volta de Cristo, que nós aguardamos a consumação de todas as coisas, que a nossa vida não se limita aqui. As tribulações e os momentos de tristeza nos lembram que nós somos seres humanos, falhos, limitados e totalmente dependentes de Deus. Afinal, quando estamos saudáveis, com bastante dinheiro, influência, quando está tudo bem na nossa vida, nós muitas vezes até nos esquecemos de Deus ou não dependemos tanto de Deus. E muitas vezes o sofrimento nos lembra que nós somos finitos, limitados, dependentes de Deus, passageiros e que o céu não é aqui. Nós aguardamos uma pátria celestial. Por isso que é maravilhoso nós entendermos a vida nessa perspectiva e saber que Deus nos conduz nestes extremos e nos permite experimentar de todos esses sabores e cores da vida, cores mais tristes, cores mais sombrias e cores mais alegres, sabores mais amargos e sabores mais doces, requintados, para que em tudo isso nosso caráter seja amadurecido e nós sejamos preparados para a eternidade. E também, como Salomão aqui nos diz que é um tempo para todo propósito, e quando olhamos aí para estes extremos e quando entendemos que há tempo em que nós obtemos coisas boas e experimentamos coisas boas, mas há tempo também de parar, há tempo de desistir, há tempo de perder, e a vida também é feita de momentos ruins, isto vai nos dando sabedoria para melhor viver, para melhor tomar decisões, para melhor lidar com os momentos de prazer, sem abraçarmos aquilo como se fosse o sentido da nossa vida e como se fôssemos parar naquela situação para sempre, porque ali está bom demais. Não adianta você agarrar aquilo, porque aquilo não é eterno. Você pode experimentar de um momento de muita alegria, mas em seguida vir também momentos difíceis. Então estes paradoxos nos preparam para a vida, nos preparam para aproveitar tanto os momentos bons, sem nos apegarmos como se eles fossem eternos e um fim em si mesmo, sem nos esquecermos de Deus, mas também não desesperarmos nos momentos ruins, pois eles também não são eternos e há um propósito nesses momentos ruins. Deus não quer destruir os seus filhos, mas quer nos ensinar. Mas o aspecto mais maravilhoso de tudo isso é olharmos este texto à luz de toda a obra de Cristo, de toda a Escritura Sagrada e compreender que Deus nos redimiu no tempo para nos conduzir à eternidade. No verso 11, Salomão nos diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus nos criou assim, por isso que nada no tempo e espaço preenche o nosso coração, nada é eterno, a gente nunca se dá por satisfeito. Pois tudo é uma pista para nos levar ao verdadeiro Deus, para nos levar à fonte. Não adianta você ficar aí admirando uma bela imagem se você não for conduzido ao autor desta imagem. Não adianta você ficar apenas cheirando um belo perfume se você não for conduzida à pessoa que porta aquele perfume, que exala aquele cheiro. E assim, estas delícias que nós experimentamos aqui deve nos conduzir à fonte, e também o sofrimento que nos incomoda deve nos incomodar
a buscar também refúgio neste Deus. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós fomos criados para Deus, como dizia Agostinho de Hipona, que tu nos criastes para ti, e a nossa alma não terá descanso enquanto não repousar em ti. E ainda nos versos 11 a 14 de Eclesiastes 3, que nos ajuda a entender esses primeiros versos, Salomão diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, pôs a eternidade no coração do homem, mas o homem não consegue alcançar as obras que Deus fez desde o início ao fim, mas que as obras de Deus durarão eternamente. Então nós entendemos aí que as obras de Deus são eternas, nós compreendemos aí que elas são inalcançáveis pela compreensão humana e que Deus fez desta forma para que os homens temam a Deus. Deus escreveu a história desta maneira para nos conduzir a Ele e a um relacionamento de temor com Ele. E se tudo que nós fazemos no tempo, em nós mesmos, dentro de uma perspectiva humana debaixo do sol, tem início, meio e fim, Salomão está dizendo que os propósitos de Deus duram eternamente, as suas obras são eternas. E observe aí no verso 15 que Salomão diz que o que é já foi e o que há de ser também já foi. Ou seja, dentro de uma perspectiva humana parece não haver novidade. Já falamos aqui que os homens buscam sempre as mesmas coisas, mas observe que no final Salomão diz que Deus fará coisas novas, Deus trará coisas novas, e de fato só Deus pode trazer coisas novas, só Ele pode intervir no tempo e trazer algo novo. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei no sentido de condenados pela lei, porque se você está debaixo da lei, cumprindo a lei, você não tem o que temer. Mas nós estávamos debaixo da lei como criminosos, e Jesus veio debaixo da lei para cumprir a lei no nosso lugar e também para levar a nossa condenação. E assim o Eterno entrou no tempo, aquele que é infinito se tornou ali homem, sem deixar de ser Deus, o Deus homem Jesus Cristo. E ele diz: eu faço novas todas as coisas. Deus veio no tempo, Ele veio na história, na pessoa do seu Filho, este Deus que sempre se revelou na história, que sempre interveio, não é um Deus distante, não é um Deus que deu um start e abandonou a criação, é um Deus que sustenta a criação, é um Deus providente. Em Cristo tudo foi criado, nele tudo subsiste e para Ele tudo existe. E este Cristo entra na história no tempo certo, na plenitude dos tempos, para nos redimir na história e no tempo e nos conduzir à eternidade. Afinal, Ele nos dá uma vida e vida eterna. Ele nos reconcilia com Deus. Nele nós temos vida e vida em abundância e uma vida eterna. De fato, num sentido, nós jamais poderemos alcançar as obras que Deus fez de eternidade a eternidade. Nós somos limitados, nós jamais conheceremos a Deus e os seus propósitos, os seus decretos exaustivamente e plenamente, mas nós podemos conhecer muitas coisas de Deus realmente e passaremos a eternidade inteira conhecendo a Deus e as suas maravilhas sem jamais chegar ao fim, porque Deus é infinito, por isso que o céu jamais será monótono. Mas Deus se revelou, nós conhecemos muitas coisas de Deus, nós conhecemos muito de suas obras. Paulo vai dizer aos Coríntios que o homem natural não conhece as coisas de Deus, mas Deus nos revelou pelo Espírito. E nós conhecemos a obra de redenção em Cristo Jesus. E redimidos nós podemos conhecer a obra da criação. E em Cristo, pelo Espírito que nos é dado, as primícias do céu, nós também aguardamos a obra da consumação. Em Cristo Deus se revela e nós somos conduzidos à eternidade. E dentro disso também, e tudo que nós passamos a fazer dentro deste tempo e espaço não é por acaso, mas ganha um significado e um aspecto eterno, ao ponto de Paulo dizer em Romanos capítulo 15, que tudo que nós fazemos no Senhor não é vão. Nenhuma obra nossa é vã, pois fazemos no Senhor e para o Senhor Jesus Cristo. Que, como Paulo diz aos Efésios, possamos remir o tempo, comprar este tempo, resgatar o tempo que Deus nos dá.
redimi-lo da podridão, do pecado, da futilidade e usar o tempo que Deus nos dá para a sua glória, para o seu louvor, procurando compreender qual é a vontade do Senhor, enchendo-nos do seu Espírito Santo para utilizarmos melhor este presente maravilhoso que é o tempo que Deus nos dá, e sabendo que agora nós temos a eternidade pela frente quando nós nos encontrarmos com Cristo, quer Ele venha ou quer Ele nos busque. E quando Jesus restaurar todas as coisas, não será o fim, muito pelo contrário, é aí que a história termina. Será o início de uma eternidade sem fim, ao lado de Deus, em novos céus e nova terra. Um universo totalmente restaurado, o céu se ligando à terra, a nova Jerusalém que descerá da parte de Deus e viveremos com o Senhor para sempre. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo bate-papo com Salomão. Aproveite aí o seu tempo. Fique com Deus.